Diga bem forte: eu estou feliz com Jesus. Amém? Irmão, a partir de hoje nós vamos fazer um negocinho aqui. Eu preciso da ajuda de todo mundo. Posso contar com vocês? A Bíblia diz que haveria uma escassez da palavra. Se você está aqui é porque você crê que daqui vem a palavra do Senhor. Amém? E só eu sei, quem me cerca, irmão, a angústia que é você pregar, falar o que Deus está falando. Porque eu não sou um professor de teologia que vai estudar os conteúdos bíblicos para trazer a você um ensinamento da letra. Não sou. Eu só sou um porta-voz de Deus. Mas como anunciar aquilo que Ele não falou? Como proclamar aquilo que Ele não está proclamando? Então eu preciso ouvir essa voz de Deus. Então isso é angustiante. Amém? Mas ao mesmo tempo, quando a palavra se revela, é um prazer inexplicável. Diga glória a Deus. Então todo domingo, quando eu falar assim, irmão, abra a sua Bíblia, eu quero que você grita, bata palma, assovie, vamos comemorar, porque a gente ainda se alimenta da Bíblia Sagrada. Diga glória a Deus. Amém? Podemos combinar assim? Todo domingo, quando eu falar, abra a sua Bíblia, antes de abrir você vai gritar, vai aplaudir, vai assoviar, e nós vamos estar prestando homenagem para as Escrituras Sagradas. Por quê, irmão? Ouvi um pregador dizendo que se você congrega num lugar, que o pastor abre a Bíblia, lê o texto, ainda que seja de pé, fecha a Bíblia e fala, agora Deus vai falar conosco, vai embora dessa igreja. Deus vai falar conosco aqui, confirmado aqui. Aí você vê uma geração que mal sabe manusear as Escrituras, uma geração que, se não conhece a palavra, como vai conhecer o autor da palavra? E a Bíblia diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. Amém? Então, irmão, existem métodos, existem maneiras, existem performances, existem diferentes maneiras de expressar, de discursar, mas não somos palestrantes. A gente não vai para uma escola aprender a pregar. A gente tem que ir para um quarto, dobrar o joelho, chorar nos pés de Jesus e dizer, Senhor, eu não sou digno de subir lá para falar. Amém? Hoje você abre a internet, irmão, e tem escolas para ensinar pregadores. Você vai olhar e está lá, já aparece a propaganda. Você tem chamado, mas sente dificuldades para pregar, matricule-se. O que é isso? A gente precisa, irmão, é mergulhar fundo no Espírito Santo. Diga glória a Deus. Vamos ver se vocês aprenderam. Abra a sua Bíblia. Aê! Glória a Deus. Diga bem forte, glória a Deus. Amém. Gostei, hein? Ó, aprovado. Até arrepiou, como diz o outro. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 18. Vamos ver domingo que vem, hein? Vai ensaiando os pulmões aí para domingo que vem. Gênesis capítulo 18, versículo 23. A temperatura do ar tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom, né? Gênesis capítulo 18, versículo 23. Quem achou, diga glória a Deus. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu, olha só, eu,
não é o pastor, é o meu critério. Se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor de quem? Deles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem 40, e disse Deus: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse Deus: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, ainda que só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali, quantos? 10. E disse Deus: não a destruirei por amor de quem? Dos 10. Para aí, por favor. Irmão, 10 justos tem poder para livrar uma cidade da destruição, não da condenação, da destruição. Amém? Deus foi claro dizendo: olha, se ali tiver, se eu achar 10 justos, por amor dos 10 eu não destruo a cidade. Livrar da destruição é livrar do diabo, porque ele veio matar, roubar e destruir. Agora a condenação, o juízo eterno, não é o diabo quem vai aplicar, irmão. Se você tem medo de Satanás, você deveria ter mais medo de Deus, porque num juízo, num julgamento, num tribunal de justiça, quem vai dar o veredito não é outro prisioneiro. Quem vai dar a sentença ao réu não é outro prisioneiro, é o juiz. Irmão, quem vai julgar você não é o diabo, porque ele já é um condenado. O martelo não está na mão dele, está na mão de Deus. Então tem muita gente, irmão, que tem medo do diabo, mas deveria ter de Deus. A Bíblia diz em Mateus 10, 28, diz assim, ó: não temas aquele que pode matar o corpo, tema aquele que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Amém? Agora preste atenção numa coisa, irmão: 10 justos pode fazer uma diferença na cidade. Não estou falando a olho de juízo eterno, eu estou falando de qualidade para viver. Eu estou falando, irmão, no sentido de Deus intervir, manifestar. Deus está dizendo: olha, não precisa de muita gente para fazer a diferença num lugar, mas tem que ser justos, a meu critério. Irmão, tem muita gente sendo livre pelo justo. Tem famílias inteiras sendo poupadas porque lá tem um justo.
Tem famílias inteiras sendo poupadas porque lá tem um justo. Seu casamento pode ser poupado se você decidir ser o justo. Eu vou ser o justo. Amém? Tem empresas que escapam da falência porque tem um justo. Porque para deixar com fome 99 ímpio, vai ter que deixar com fome um justo. Está entendendo o que eu estou dizendo? O problema, irmão, é que em Sodoma não tinha. Deus não achou 10 justos. Você está aí no capítulo 18 de Gênesis, vai no capítulo 19, versículo 24. Gênesis 19, versículo 24, diz assim: Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do Senhor desde os céus sobre Sodoma e o que? 25. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e a tudo aquilo que nascia da onde? Da terra. Irmão, Deus não encontrou numa cidade 10 justos. Deus não achou. O Senhor, Ele procurou, mas não achou. Ele fala com Abraão dizendo: olha, eu estou indo lá, porque o clamor da maldade de Sodoma chegou até mim, e eu estou indo lá para ver se com efeito é do jeito que chegou até mim. Sabe quando alguém conta uma fofoca e aí você fala: não, preciso lá saber direito. Alguém denunciava a cidade para Deus. Alguém ia diante de Deus e dizia: Senhor, tá ruim aqui, não suporto mais viver aqui. E aí Deus falou: preciso ir lá ver se é assim mesmo. E quando Deus vai lá, Ele sentencia a cidade. Ele não encontra, irmão, o que ele foi procurar lá. Não houve 10 justos. Não houve segunda chance. Olha bem para mim, deixa eu te falar uma coisa. A minha e a sua segunda chance foi a cruz. Posso falar uma coisa bem séria? Não haverá terceira. O que você está fazendo, irmão, com a segunda chance que você recebeu? Um dia Deus vai te olhar nos olhos e vai perguntar para você: o que você fez com a morte do meu filho? Você está pronto para dar a resposta? Nos olhos de Deus, irmão, não vai ter como você manipular a resposta. Não vai ter como você buscar um jeito melhor para dizer. Ele vai olhar nos seus olhos e vai dizer: olha, meu filho teve que morrer para você viver. O que você fez com isso? Diga bem forte comigo: a minha vida será a resposta. Amém? Vou te fazer outra pergunta. Sua vida está sendo a resposta que Deus queria? Valeu a pena, irmão, trocar o filho dele por você?
Você pode bater no peito e dizer: Senhor, olha, o Senhor acertou na mosca. Quando o Senhor recolheu Jesus para que eu pudesse viver, o Senhor não poderia ter feito escolha melhor. O Senhor é um homem de sorte, se é que o Senhor possa ser considerado homem, por ter me escolhido. Será que você tem essa resposta, irmão, através da sua vida? Porque o que a maioria hoje vive são apenas discursos de uma vida rasa, superficial e artificial com Deus. Pessoas incapazes de fazer a menor renúncia da vida dela. Pessoas, irmão, que têm até medo de ouvir o que Deus vai pedir para ela, mas carregam no discurso: eu sou de Deus, eu sou cristão, eu amo a Jesus. E aí, irmão? Sua vida é uma resposta? Não, pastor, olha, eu estou pedindo para Deus me dar mais uma chance. Ele já deu. Essa chance, chamada cruz, se renova a cada dia. Mas vai chegar um dia que ela vai parar, vai estabelecer. E aí o que foi, foi. O que não foi, não será mais. Eu ouvi uma história uma vez de uma ilustração, eu acredito, não verídica, mas uma ilustração, de uma mulher, uma jovem que fez uma bobagem, legalmente falando, e foi levada a juízo, e houve uma sentença em favor dela, em absolvê-la, porque houve alguém no júri, houve alguém que intercedesse veementemente, proclamasse uma nova chance para aquela jovem. Então ela foi absolvida. E aí, anos depois, ela comete um erro de novo, e novamente está naquela sala, naquele juízo, e aquela pessoa, irmão, de novo intervém por ela, proclama: ela é só uma jovem, tem que dar uma chance para ela, e consegue a chance tanto que ela precisava. O tempo passa, e de novo ela comete uma infração, e de novo ela é sentenciada, e mais uma vez alguém está lá interpelando a causa dela, clamando por ela. Ela começou a se acostumar com isso, dizendo dentro dela: posso fazer tudo, porque eu tenho alguém que sempre me livra. Até o dia que ela cometeu uma infração, e quando ela entrou no júri, o advogado estava sentado na mesa do juiz, com o martelo na mão. E aí, olhando para ela, disse: minha jovem, agora eu não estou aqui mais para te defender. Agora eu estou aqui para julgar os fatos conforme a tua ação. Irmão, qualquer dia desses, o nosso intercessor vai sentar na cadeira do júri. Vai ser tirado de Deus, irmão, todo o processo argumentativo da cruz, para nos defender, para nos absolver, e vai ser colocado em suas mãos o martelo da justiça. E a justiça de Deus, ela é tão grande, que vai sobrepor o amor de Deus. Você imagina você passar numa faculdade de direito, estudar por 5 anos, tirar a OAB, começar a advogar,
entrar para o escritório, prestar um concurso, se tornar um juiz, e um dia bem na tua frente, a pessoa, o réu para ser julgado é teu filho. Você fica entre o amor que você sente e a função que lhe foi confiada. Você consegue se imaginar num cenário assim? O que está na sua frente não é o seu filho, é o réu. Seu filho é o que vem depois. Trabalhador ou não é o que vem depois. Homem ou mulher é o que vem depois. Na frente só há um personagem, o réu, que precisa ser julgado. Irmão, a dose de amor e compaixão que você possa ter por ele não pode ser levada em conta no dia do juízo. O amor e a compaixão de Deus por nós está sendo derramado sobre as nossas vidas hoje, e amanhã será de novo, e depois, mas um dia ele vai estar numa função aonde a posição que lhe foi confiada não poderá ser negligenciada. Se Cristo, irmão, foi fiel à sua missão e não negligenciou a cruz, pode ter certeza, ele não vai se corromper no dia do tribunal. Ele sentiu medo, ele rogou ao Pai para que o livrasse da cruz, mas ele foi até o fim. Para Deus, para Jesus, missão dada é missão cumprida. Eu não sei se olhando nos seus olhos, irmão, ele vai ver todas as vezes que ele te amparou. Como um filme, irmão, imagina uma juíza julgando o próprio filho, e ela olhando para o réu e lembrando dos meses da gestação, do primeiro passinho quando aprendeu a andar, a primeira palavra, o primeiro aniversário. Só que agora tem um criminoso na frente dela. Eu não sei se Cristo vai olhar para você e lembrar todas as vezes que Ele te levantou do chão, que Ele olhou para você e falou: filho, não peques mais. Das vezes que Ele usou alguém para ir lá amparar você, ajudar você, exortar você. Das vezes, irmão, que sem que você soubesse, um pai dobrou o joelho e orou por você, uma mãe dobrou o joelho e orou por você, um amigo dobrou o joelho, orou por você, um pastor dobrou o joelho e intercedeu por você. Ele vai lembrar, vai vir tudo à tona. E isso, irmão, só fará aumentar ainda mais a dor de Deus, porque isso não pode ser levado em conta no dia do juízo. Você está pronto, irmão, para olhar nos olhos dele e dizer: Senhor, eu sou inocente, eu fiz valer a pena a escolha que o Senhor fez quando me escolheu, eu honrei a sua decisão, Senhor. Eu vivi todos os dias da minha vida de uma forma para que o Senhor jamais se arrependesse de ter me escolhido, de ter me dado uma chance. Eu sepultei a minha vida, eu crucifiquei a minha vida, eu anulei as minhas escolhas, eu passei por cima do meu brio, do meu orgulho, para me submeter à tua vontade, à tua mansidão e humildade de coração, só para que o Senhor não se arrependesse de ter me dado uma segunda chance. Você vai poder falar isso para Deus? Irmão, a sua vida já é a sua sentença. Irmão, deve ser difícil você julgar alguém quando há indícios da inocência dessa pessoa. Imagina um advogado, imagina um juiz, imagina o cenário no tribunal, e o juiz analisando o advogado de defesa, de acusação, e aquela sensação, você já deve ter tido isso, surge um boato na TV, uma história, e a gente tem a sensação de quem é inocente e quem é culpado.
É ou não é? A gente até põe a mão no fogo e diz assim: mas está na cara que essa pessoa está mentindo, como se a gente tivesse presenciado os fatos. Imagina você ter que condenar alguém que você tenha toda a sensação de que ele é inocente, mas segundo as leis, você vai ter que aplicar a lei e condená-lo. Deve ser muito difícil para um juiz. Mas o julgamento que não deve pesar para o juiz é quando tudo aponta que ele é culpado. A sua vida, irmão, diariamente tem sido a sua sentença. Amém? Cada decisão, cada escolha, cada passo, cada lágrima de arrependimento ou de não arrependimento, cada sentimento obscuro que você alimenta, ódio, desejo, raiva, vingança, sua vida é a sentença. E não vai haver argumentos naquele dia que possam contestar cada dia que você viveu aqui sobre a face da terra. Irmão, para muitos não vai ser difícil Deus dar como condenado, porque as escolhas, as decisões, os fatos condenou aquela pessoa, não foi o juiz. Ele só aplicará a lei. Quem nunca, irmão, foi parado numa blitz e o policial olha e fala: olha, eu vou ter que te multar, esse pneu aqui está careca. Não, policial, eu ia trocar ontem, mas estava fechado. Começa os argumentos. O policial dá aquela olhadinha para você e fala: amigo, meu trabalho. Não, mas se o senhor perdoar, olha, eu prometo, vou trocar amanhã, no primeiro horário eu vou estar lá na oficina. Se o policial for honesto, ele vai te multar. E aí você sai bravo. Por que não multa os outros que vivem fazendo tudo errado? Eu sou trabalhador, eu acordo. Ruim é o policial? Quem condenou você foi o policial? Quem condenou você foi a sua negligência. E aí a gente quer transferir a culpa, a gente quer jogar a condenação no policial, quando o errado fomos nós. Um dia eu fui fazer uma visita e estava lá atendendo, e aí a garotinha veio: pastor, olha, a polícia vai multar seu carro. E eu falei: por quê? Porque o senhor parou na faixa amarela. Corre lá, pastor. Eu falei: não, deixa ele multar. Eu errei. Não tem argumentos. Tem? Ele aplicou a lei, mas quem me autocondenou fui eu. Quando eu estava com a perna quebrada, a gente ia fazer o serviço de banco, e um dia eu parei o carro aqui na frente do Santander. Tem uma vaga ali que é para viatura. Eu parei para a Meire descer. No que ela desceu, eu vi a viatura encostando atrás. Eu achei que ele queria a vaga. Aí eu toquei um pouquinho para frente. Aí ele anotou a minha placa e foi embora. Errado foi o policial? Errado fui eu. Irmão, não é Deus que é mau, é as nossas escolhas que são irresponsáveis. Não é Deus que é cruel, é as nossas decisões que não estão sobre a palavra. Você está pronto, irmão, para olhar nos olhos dele e dar uma resposta plausível?
e dizer para Ele: Senhor, olha, eu fiz isso com a minha vida. Você está preparado? Segunda carta de Pedro, abra lá por gentileza, é bem no finalzinho da sua Bíblia. Se você vier de trás para frente, Apocalipse é o último livro. Aí vem voltando, você vai encontrar Judas, as 3 cartas de João e depois a segunda de Pedro. Capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Quem achou, diga amém. 2, versículo 1, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias do que, irmão? Olha como isso aqui é sério. Não adianta você detectar algo errado e não fazer nada, porque o evangelho distorcido só te leva a um caminho: perdição. Agora, a Bíblia diz que essas doutrinas que vão ser aplicadas por falsos mestres serão aplicadas encobertamente. Se eu jogar um lençol aqui em cima, você pode até prever que o volume de baixo é a Bíblia, mas pode ser qualquer outra coisa. Então o que você precisa, irmão, é ter um discernimento espiritual tão grande, de maneira que não seja preciso levantar o lençol, mas que você já consiga discernir se é a palavra de Deus ou se não é. Agora, você acha que você vai conseguir esse discernimento vivendo em Sodoma e Gomorra? Você acredita mesmo, irmão, que você vai conseguir esse crescimento espiritual misturado com as pessoas de Sodoma e Gomorra? Olha como é sério isso. Continuando: introduzirão encobertamente heresias de perdição, e nelas negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina o quê? Perdição. E muitos seguirão as suas doutrinas. Muitos seguirão os seus ensinamentos, pelos quais será blasfemado o caminho do quê? Da verdade. Deus está dizendo, as heresias vão entrando de uma maneira que ela vai pervertendo o caminho da verdade. Quem é o caminho e quem é a verdade? Irmão, você vai aceitar alguém que venha perverter a Cristo por simpatia das palavras que você recebe? Você sabe qual é o maior problema da igreja hoje? É ter se tornado secular. Não há mais, irmãos, separação entre amargo e doce. É tudo junto e misturado. Não há mais distinção de luz e trevas. A gente já não sabe mais o que é luz, o que é trevas. Está secularizando a igreja. Vai entrando, irmão, num movimento
na moda, no atrativo. E quando você vê, tem uma igreja com 50, 100, 200, 300, 500, 1000, mas não tem 10 justos. Tem pastores estudados, teologicamente formados, capacitados, eloquentes, mas não há um justo. Deus está dizendo: eu vou procurar segundo os meus critérios, não os seus. Irmão, não adianta você dizer que você é justo segundo o seu parecer, segundo o seu critério. Não adianta eu bater no peito e dizer que eu sou justo segundo o meu critério. Não, se eu sou justo de verdade, o meu critério só mostra para mim que eu não sou, que eu preciso chorar mais, que eu preciso me arrepender mais, que eu preciso me prostrar mais. Porque se o meu critério me justifica, então já me tornei ímpio. Se a soberba me coloca numa posição elevada em relação a outros pecadores, então já me perdi da vontade de Deus e do propósito dele. Se você é justo, o primeiro sinal, primeira evidência é você ter a certeza que você não é. Mas não é só saber que não é e deitar sobre a graça de Deus para viver uma vida misturada ao povo de Sodoma e Gomorra. É descobrir que não é e fazer de tudo para se tornar. Ser radical nas escolhas. Irmão, às vezes a pessoa diz assim: mas não precisa ser tão radical. Deus deu o filho dele para morrer na cruz. Isso não é radical para você? Alguém morreu por você, isso não é radicalismo? E aí a gente quer servir a Deus, irmão, numa margem de conforto, nostálgica, emocionalmente, irmão, edificante. Não, a igreja, ela não precisa ser edificada, ela precisa ser confrontada. Porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Amém? Nós não precisamos ministrar para você edificar. Eu preciso confrontar você para você entrar no caminho, para você viver o propósito, para você se autossentenciar como inocente no dia do juízo. Agora, se não há confrontos, irmão, você vai a passos largos para a perdição. Agora vamos ser francos. Quem gosta de ser confrontado? Você já viu um homem sendo confrontado por outro homem? Ele esquece na hora o que é certo e o que é errado. Ele quer lavar a justiça dele, a dignidade dele. A gente falava isso ontem, né, Elcio? Um amigo nosso, confrontado por outro homem dentro da própria casa, na hora ele já mirou um facão e já queria decepar o cara. Porque ninguém gosta, irmão, de ser confrontado. No muito, você engole quando a pessoa que te confronta é o pastor. Mas engolir e desprezar na terra não vai adiantar nada. Amém, gente? Não vai edificar, não vai mudar, não vai transformar quadro nenhum. E aí quando o confronto ele perdura, aí a gente troca de sacerdote. Estava gostando dessa igreja, mas sei lá, deu uma desanimada. Acho que eu vou fazer uma visita lá, minha amiga me convidou. Aí lá você não é confrontado, você é edificado. Irmão, não adianta a gente construir um castelo aqui, porque o castelo é de areia. Amém? Não adianta, não, pastor, agora, nossa, eu me senti bem,
Irmão, se você se sente bem com o evangelho pregado, vivendo uma vida de pecado, errado é o evangelho que você está recebendo. Vivendo uma vida, irmão, desnorteada da palavra. E pecado, irmão, não é só os cabeludos não, viu? É tão sério que se você, a Bíblia diz, se você sabe fazer o bem e não faz, peca. Já errou. Aí a Bíblia diz, olha, não há um justo sequer, não há um que ande no caminho e nunca peque. Então, se nós não nos conseguiremos viver livres do pecado, não podemos também nos livrar do desconforto que é viver uma vida de pecado. Amém? Ou seja, se eu sou pecador por natureza, e quanto mais eu quero fazer o bem, mais o mal eu faço, como disse o apóstolo Paulo. Se eu não consigo me livrar da minha natureza caída, eu também não posso me livrar do desconforto que é viver nessa natureza. Porque se eu começo a viver confortável com os meus erros, já era, irmão. Deus não está chamando você para ser perfeito, Ele está chamando você para ser quebrantado. Amém? Agora, só haverá quebrantamento quando houver confrontos, quando você aceitar o confronto. Amém? O profeta Natan olhou para Davi e falou: Davi, tem uma revelação de Deus para você. Davi já falou: ô glória, fala vaso, fala Deus. Davi, o que te parece? Veio um homem como visita, e um determinado homem, ao invés de pegar das muitas ovelhas que tinha e fazer um banquete, pegou a única cordeirinha daquele pobre homem. O Senhor é rei. Se o martelo tivesse na sua mão, qual seria o veredito? Davi olha e fala: ele tinha muitas? Tinha. Matou a única do pobre homem? Foi. Digno de morte ao homem. E pela ovelha roubada, restitua 4 vezes mais. O que Davi estava fazendo era aplicando a lei de Deus. Levítico, que é o livro das leis, diz que se a pessoa furtasse algo e fosse pega, ela tinha que restituir 4 vezes. Sabe que nem na Lava Jato aí, o pessoal devolvendo o dinheiro que roubou, teria que ser 4 vezes mais. E pagar com a vida, irmão, pela maldade que fez. Aí o Natan falou: então, lembra da revelação de Deus que eu tinha para ti? Você é esse homem. Irmão, ele não rodou no espírito, ele não saiu botando a mão na cabeça de todo mundo. Ele não ganhou púlpito na igreja, ele não ganhou fama, a revelação de Natan foi confronto. A Bíblia diz que Davi cai no chão e fala: eu pequei contra Deus. Imediatamente o porta-voz diz assim: e Deus perdoa você, e você não vai morrer pelo pecado que cometeu. Porque o que Deus quer, irmão, é o nosso desconforto com a nossa natureza. Sabe, Deus, Ele vai promover dias
de prazer e alegria para nós. Mas a gente volta para casa, irmão, e se encontra de novo com a nossa natureza. Isso não te traz tristeza? Isso não te traz uma insatisfação? Então você está vivendo confortável com os sodomitas. Você já está misturado. Sabe, você vem ao culto, você recebe uma palavra dessa, ela não te arranca uma lágrima, ela não constrange você, ela não preocupa você, ela não faz você pensar, ela não faz você querer sair da igreja correndo, chorando. Não, preciso ir para casa, preciso falar com Deus, preciso resolver essa pendência. Eu tinha uma irmã lá em Alfredo Marcondes, que inúmeras vezes ela saía no meio do culto chorando, inconsolavelmente. A irmã Sônia me relatou outro dia: pastor, entrei no carro aos prantos, chorando. Meu marido olhou para mim e falou: o que foi? Eu não conseguia falar, eu fui até em casa chorando. E você não sente nada? E você não se constrange a nada? O que você está precisando? Que o pastor chegue em você, como Natan chegou a Davi diretamente e pessoalmente? Irmão, você não vai ter desconforto com o homem caído que você é, se você nunca experimentou. Porque quando você experimenta, irmão, a pureza de Deus, você se sente mal de chegar sujo perto dele. Quando você prova, irmão, a pureza da presença de Deus, você se sente constrangido de chegar sujo diante dele. E a gente não consegue se limpar, porque quem tem a veste limpa para nós é Ele. A Bíblia diz em Apocalipse que Ele vai dar umas vestes brancas para nós. Amém? Só que até que esse dia chega, eu tenho que estar desconfortável. Eu tenho que sentir, irmão, no meu espírito, o desconforto com a minha natureza, com o meu pecado. Paulo está dizendo: olha, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu nunca faço, e o mal que eu não quero eu estou sempre fazendo. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Paulo estava dizendo. Amém? A Bíblia diz, irmão, que há tempo de se alegrar, mas também há tempo de chorar. Então pula, ri, brinca, salte de alegria. Mas quando você se depara com a sua natureza de novo, perante a glória de Deus, só tem uma oração que nós temos que fazer: ai de mim, Senhor, que sou homem pecador. Mas a igreja não vive essa vida espiritual. Estamos tão misturados, e as doutrinas encobertas sendo introduzidas na nossa vida, que a gente começa a achar que não tem nada demais. Não tem nada demais, pastor, é só uma festinha, caipira, o que tem? Já tem cristãos dizendo: não tem nada demais ir para o carnaval, o bloco de carnaval gospel. A mesma cultura que traz a festa junina traz o carnaval. Amém? Você acha bonitinho sua filhinha vestida de caipira? Imagina ela depois com os seios de fora, numa pista de carnaval. É a mesma cultura. Você não ensinou o caminho que ela tem que andar. Quando ela crescer, ela vai desviar, ela vai se perder. Mas a gente quer viver uma vida sem confrontos, então a gente muda o nome do pecado para fazer de conta que ele não é pecado. Aí não é festa mais junina, é festa caipira. Aí não se faz mais em junho, faz em julho. Aí espera passar julho e faz em agosto. É como se a gente desse o mundo de uma forma
maquiada para o povo da igreja não sentir a dor da renúncia das coisas do mundo. Não, renúncia é renúncia. Abrir mão é abrir mão. Amém? Dói. É chato? É. Vem conflitos na mente? Vem pressão das pessoas na nossa volta? Vem, mas o que tem? Isso é muito radical. Fala, o meu Deus é radical, o filho dele morreu por mim, e eu vou fazer isso com a vida que ele me deu? Amém? O meu Deus é radical, não me culpe pelo meu radicalismo. Eu acho que você está ficando fanático. Fala, então no último dia nós vamos ver quem vai ser salvo. Porque eu quero ser fanático, irmão, eu quero ser extravagante. Porque o amor de Deus foi extravagante, porque o pecado do homem é extravagante. Por mais escondido que seja, por mais encoberto que seja, no íntimo do nosso coração, o nosso pecado é extravagante. Amém? Então eu quero ser extravagante na minha adoração, eu quero ser extravagante no meu quebrantamento, eu quero me diminuir ao pó, eu quero derramar lágrimas, eu quero me prostrar, sabe? Não é aquele choro que sai lágrima pelo nariz, não, que você fica assim, ó. Isso é falso, viu? Choro verdadeiro é aquele que treme o queixo. Já tentou controlar o choro quando você treme o queixo? A sua cara vai ficando monstruosa, irmão. Vai recebendo todas as deformidades possíveis, porque você fica tentando segurar e não consegue. Agora esse chorinho que você pega o lencinho aqui no cantinho do olho, ó. Não é isso aí que é quebrantamento. A Bíblia, ela simplifica o quebrantamento com rasgar o peito. Você imagina alguém enfiando as mãos aqui em você, rasgando literalmente o seu peito? Isso é quebrantamento para Deus. Amém? Amém, gente? Você está me entendendo? Continuando, por favor. Versículo 2: Muitos seguirão suas doutrinas, pelos quais será blasfemado o caminho da, o quê? Verdade. Irmão, tem muito pastor que eu gosto de ouvir, que eu ouço uma palavra ou outra, mas que não renunciam, que não são radicais. Pastor que uma hora posta foto do culto, outra hora posta dançando música caipira, festa junina e outras. Eu já disse aqui, não tem nada errado com você ser cego. O problema é o guia ser cego. E a Bíblia diz: são muitos que vão segui-lo. Muitos que vão segui-lo. Versículo 3: E por avareza, apego ao dinheiro, cobiça, ganância, farão de vós o quê? O quê, irmão? Negócio. Então você não vira mais alma. Alma é a desculpa. Você vira cabeça e começa a se fazer negócio. Vence quem perde menos. Então, se a missão é não perder, o que tirou essa pessoa da igreja? O que atraiu ela lá para fora? Vamos pôr aqui dentro. Porque aí, ao invés de ela ser atraída lá para fora, ela vai ser cada dia mais atraída aqui. É estratégia, pastor, de evangelização. Vai com a estratégia e tudo para o inferno, irmão. Vai com a estratégia e tudo para o inferno. Porque se você precisa, irmão, que eu te dê um mundo maquiado de gospel para você ser de Deus, você não conheceu a Deus, você não é digno de Deus, você não merece o amor de Deus, você não merece a morte do filho dele.
Porque seguir a Deus é renúncia, irmão, é abrir mão, é jogar fora, é como diz a canção, é queimar os barcos, é queimar as carroças, é deixar tudo para trás, é não ter medo, irmão, é não ter medo de renunciar a pessoas, amigos, empregos, propostas, contratos, família, igreja, pastores, lideranças, para andar com Cristo. Amém? É essa a resposta que nós temos que dar para Deus. Por avareza farão de vós negócio com palavras o quê? Fingidas. Dá uma manipuladinha, irmão, uma maquiadinha, para enganar, para comercializar, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a o quê? E a sua perdição não dorme, não dormita. Não é isso que nós precisamos. Amém? É isso que nós precisamos. É como a igreja, irmão, nós precisamos manter a igreja, precisamos pagar aluguel, precisamos pagar água e luz, eu preciso ter condições de me sustentar, mas o seu dinheiro não é mais importante do que a aprovação de Deus. Quantos minutos eu gasto aqui para falar de dízimo e oferta? Quantos debates, quantas estratégias, os obreiros estão aqui, são provas que a gente já discutiu para poder levantar dinheiro para a igreja. Quando a necessidade aperta, eu falo para os irmãos, gente, vamos orar, porque olha, está na hora de pagar tal coisa. Os irmãos estão ali no fundo, houve uma queda de braço com eles. Lembra aquela mulher que gerou um filho, e a outra gerou junto, só que no meio da noite ela dorme sobre o filho e mata o filho. Aí ela troca a criança morta pela viva. Quando a mãe acorda, fala, não, o morto não é meu, o vivo é meu, ela roubou. Aí leva até Salomão, e uma está dizendo, o filho é meu, e a outra está dizendo, não, o filho é meu também. Aquela briga, aquela queda de braço. Salomão pega uma espada e fala assim, ó, vou parti-lo no meio, e fica um pouco para cada um. A mãe falsa disse assim, pode dar para ela, o filho é dela. Não. A mãe fala, então tá bom, nem para mim nem para ela. A mãe verdadeira fala, não precisa partir o menino no meio, pode deixar ele ir com ela, porque a vida do menino é mais importante do que o fato de provar que o filho é dela. Os irmãos estão ali, irmão, houve uma queda de braço, e eu falei para eles, vocês querem mesmo congregar? Quero. Eu falei, deixa o dízimo lá. Estou falando publicamente, está gravado, vai chegar lá, e eu sei que muitos assistem. Eu falei, deixa o dízimo lá, vem vocês. Se vocês querem, vem vocês. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque a alma não é mais importante, irmão. O dinheiro não é mais importante que a alma da pessoa. Deixa o dinheiro lá, porque a preocupação é só essa. Deus está dizendo, olha, com palavras fingidas, vai manipulando, vai conduzindo vocês à perdição. Nós precisamos, irmão, viver uma profundidade em Deus, acordar para algumas coisas. Continuando, por gentileza. Versículo 4. Porque se Deus não poupou a quem, irmão? Aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado na onde? Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça,
ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló. Diga glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: nós vamos salvar o mundo? Não vamos. Nesse exato momento tem alguém morrendo e indo para o inferno. Não vamos salvar o mundo, irmão. Essa desculpa de, olha, ajuda que nós vamos evangelizar o mundo. Não vamos salvar o mundo. Vamos salvar a nossa cidade? Não vamos. Vamos salvar a nossa família? Não sei. A igreja vai ser salva? Tomara. Mas a certeza que você tem que ter no seu coração: eu posso não livrar a cidade da destruição, mas eu posso ser livre da destruição da cidade. Eu posso não livrar minha família da condenação, mas eu posso me livrar da condenação da minha família. Eu posso não salvar minha igreja como pastor, mas eu posso me salvar da condenação da minha igreja. A Bíblia diz: olha, sentenciou Sodoma e Gomorra e livrou o justo Ló. Não tinha 10 justos lá, tinha um. E se houver só um, é mais fácil tirar o justo de lá do que poupar o resto de ímpios. Acho que você não entendeu. Se tiver só um justo, é mais fácil tirar o justo de lá do que continuar poupando o resto de ímpio. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Não é a troco de nada um mandamento desse. Amém, gente? Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Se tiver só um justo, é mais fácil Deus tirar você de lá e pôr você numa outra empresa, do que viver poupando aquela empresa de ímpios. Agora, por que Ló foi liberto, foi livre? Olha a vida de Ló, versículo 7: livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens, o que? Abomináveis. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras, o que? Ló vivia em Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz: todo dia. Ele já estava cansado, enfadado. Ele afligia a alma dele vendo tanta coisa errada. Ele estava inconformado, ele estava cansado. Irmão, você pode estar no meio e não ser do meio. Você pode estar no meio e não ser do meio. Você pode ser parte de um sistema e não se sujeitar ao sistema. Ele vivia em Sodoma e Gomorra, mas a vida que lá era vivida perturbava ele. Você tem dúvida de quem é que denunciava os pecados de Sodoma para Deus? Deus fala para Abraão: olha, é chegado até mim a maldade, eu estou descendo lá para ver se é do jeito que chegou. Eu imagino Ló diariamente dizendo: Deus, eu não aguento mais viver aqui, eu não suporto mais, é todo dia. As pessoas não te temem, as pessoas não te adoram, as pessoas não se importam. A Bíblia diz: a alma dele era afligida diariamente, irmão. E eu te pergunto: e você? Você está cansado do pecado da sua cidade? Ou você está adaptado a ele?
Você está cansado, irmão, do pecado da sua família, ou você está adaptado a ela? Como está a sua relação com aquilo que Deus abomina? Como está o seu relacionamento com aquilo que Deus não aprova? Se você procurar no livro de Provérbios, ele vai dizer assim, ó: aquele que justifica o ímpio, condena o justo, é abominável para Deus. Qual é o seu relacionamento com isso? E quando o ímpio é alguém que você ama, você o justifica? E quando o ímpio, irmão, é para defender o seu interesse, você justifica? Qual é a sua relação com as coisas que Deus abomina? A Bíblia diz, irmão, que uma balança enganosa é abominável para Deus. Qual é a sua relação com a honestidade? Como está a sua relação com a desonestidade? Pastor, mas eu sou forçado, estou ali no meu emprego e olha, tem hora que você está afligindo a sua alma por causa disso, ou você está fazendo isso confortavelmente? Olha, pastor, eu estou fazendo porque não tem mais jeito. Você está fazendo porque você é subjugado a isso? Ou é a desculpa perfeita, o álibi perfeito para você alimentar sua carne pecadora? Amém? Porque o problema não é o contato com o erro, o problema é você se adaptar ao erro, se conformar ao erro, entender o erro, justificar o erro. Você começa a ter uma justificativa para tudo que está errado, uma explicação plausível que justifica aquilo que está errado. Aí você já não está mais desconfortável com aquilo que não é certo, não aflige mais a sua alma. Amém, gente? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí você já não está afligindo a sua alma, você já não é mais visto como justo. Porque, irmão, é bem capaz que Deus te tire de lá e faça você abrir outra igreja. Mas a sua alma tem que ser afligida. Você tem que olhar aquelas coisas e às vezes até se submeter e falar: Deus, eu não aguento mais, não quero mais isso. Deus pode te livrar, irmão, mas a sua relação com aquilo que Deus abomina tem que ser de rejeição, de nojo, de insatisfação. Porque, irmão, você me desculpa, mas muitos cristãos estão tendo uma relação de paz com as coisas que Deus abomina. Pior, tendo uma relação de amor. Você já reparou, irmão, que nos últimos tempos você vem justificando os ímpios? Você vem defendendo gente que não quer saber de Deus? Você tem sempre um argumento, irmão. Você sabe, Deus olha para você e está dizendo: olha, você já não está sendo mais achado justo. Porque para o justo, irmão, o errado sempre vai ser errado, e ponto final. Não tem mais, está errado. Amém? Eu não estou falando de ser fariseu, que você engole, você come um mosquito e engole um camelo.
Então você corrige a aparência, isso é o fariseu. Você corrige a aparência e engole camelos no secreto. Tipo, na frente de toda a sociedade, de toda a congregação, de todos os irmãos, você é crente. Você coa até um mosquito. Amém? Coa até um mosquito. Você está atento a todos os detalhes. Ah, mas esse irmão não fala que nem crente. Ah, aquela irmã não está vestindo que nem crente. Ah, coa todos os detalhes. Mas no secreto você engole camelos. Camelos. Está entendendo, sim ou não? Isso é ser fariseu. Eu estou falando de você ser inconformado com aquilo que Deus abomina. Qual é a sua relação com as coisas que Deus abomina? É de paz? É de amor? Você anda se sujeitando às coisas? Você anda aceitando isso? Você anda justificando o ímpio e condenando o justo? Ah, o pastor ele é muito radical, então você condena o justo para justificar o ímpio. Deus está dizendo, isso é abominável para mim. Amém, gente? Você está entendendo, sim ou não? O próprio Jó quis fazer isso com Deus. Com Deus, Deus falou assim, então você quer me condenar para você se justificar? Olha o nível de entorpecimento mental que a pessoa chega. Então o pastor é que está errado, a pregação é que está errada, a santidade é que é muito santa, a comunhão que é comunhão demais, a consagração que é radical demais, para você justificar a sua vida ímpia que você está levando. Deus está dizendo, olha, eu posso livrar você, mesmo quando não houver mais chance de livramento para uma cidade, para uma família, para uma nação, eu posso livrar você. Mas você tem que perceber como tem sido seu relacionamento com as coisas que eu abomino. Amém? Jeremias, abra lá por favor. Jeremias capítulo 2. Salmos no meio da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Capítulo 2, versículo 4. Jeremias 2, 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após o que, irmão? Presta atenção nisso aqui, olha aqui para mim, por favor. Deus usa o profeta e ele começa a se expressar assim, ó: o que foi que os seus pais viram de errado em mim, para me deixarem e começar a seguir a vaidade? Então, irmão, o culpado do garotinho ir lá pular a festa junina não é o garotinho. Deus está tratando a causa. Ele está dizendo assim, ó, ele não está tratando o efeito, ele está tratando a causa. O que seus pais viram de errado em mim para viver uma vida de vaidade, para buscar as coisas da vaidade? E aí ele diz assim, olha aqui, versículo 5 ainda: vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se o quê? Olha aí o resultado. Onde que seus pais estavam com a cabeça quando começou a alimentar a vaidade, se afastando de mim, tornando-se levianos? Explica. Versículo 6: e não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida, de covas,
por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, na qual não morava homem algum, e eu vos introduzi numa terra o quê? Fértil, presta atenção, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma, o quê? Abominação. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu coloquei vocês na terra prometida, e vocês pararam de depender de mim. Aí a minha terra, que era para vocês comer o fruto, vocês contaminaram ela. Irmão, se Deus tem ciúme de uma terra, você imagina do filho dele. Porque Jesus Cristo, ele representa a graça para nós. Ele está dizendo: ó, eu coloquei você na graça para você desfrutar do fruto, mas você contamina. Você contaminou a graça. Por quê? Porque você começou a se tornar leviano. Esse é o grande problema da graça. Por isso talvez nossos irmãos religiosos anularam a graça na igreja e começaram a reger o povo com vara de ferro. Sabe, parece que há um certo receio por parte dos irmãos de soltar o cristão. Sabe aquele ditado, não dá asa para a cobra? Só que, irmão, se a sua santificação tem a ver com o aprisionamento que eu exerço em você, você não é santo. Se a sua renúncia tem a ver com aquilo que a religião cobra de você, você ainda não está com Deus. Sabe qual é a maior prova da autenticidade da sua conversão? É deixar você ser livre. Essa é a maior prova da autenticidade da sua conversão. É deixar você ser livre. Amém? O que vai fazer um homem ser fiel à sua esposa não é a prisão que ela vai colocar ele. Você pode evitar que a traição aconteça, porque não sobra espaço. Sabe, que nem surgiu na internet, que até na foto do RG a mulher saiu atrás. Você pode até evitar, mas o adultério está dentro dele, e você não pode fazer nada. Deixa ele livre, e aí você vai ver se ele é fiel a você ou não. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo, Ele está te dando a chance de você provar a autenticidade da sua conversão. Não é fazer as coisas ou não fazer para o pastor não ver. Não é estar em conluio com os amigos e dizer, mas não conta nada para o pastor, pelo amor de Deus. Você acha que eu estou preocupado com seus pecados, irmão? Estou preocupado com o meu. Porque o bom pastor, ele não tirou os olhos de você. Você acha que a minha responsabilidade diminuiu quando eu me desliguei de uma instituição? Aumentou, porque antes o meu patrão era um homem, agora o meu patrão é Deus, e Ele está até nos lugares que eu não queria que Ele estivesse, presenciando até o que eu não queria que Ele visse. Mas se você não tiver o discernimento a respeito disso, então você vai viver junto e misturado em Sodoma e Gomorra, professando uma fé, confessando um Cristo que não passa de discursos dos seus lábios. Não, a Bíblia diz que a alma de Ló já estava enfadada, estava cansada. Ele estava dizendo, não aguento mais, eu não suporto mais essa vida. Versículo 8, olha só: os sacerdotes não disseram,
Onde está quem, irmão? Deus está dizendo: olha, eu coloquei vocês na terra prometida, coloquei vocês na graça, e aí os sacerdotes se tornam levianos. Eles não se perguntam mais aonde está Deus, o que Deus pensa disso, o que Deus faria se visse isso. Está entendendo? Não pensa, acha que se fecha em 4 paredes e ninguém fica sabendo, O pastor disse para os irmãos ali no fundo, falou assim: irmão, talvez você ficou sabendo de muita coisa errada, que às vezes acontece na igreja. O irmão falou: por que acontece coisa errada? Sabe, irmão, com a desculpa: olha, você não pode contar para o povo, senão escandaliza. Fazer pode, não pode é contar. Fazer pode, não pode é tornar público. Que vida é essa, irmão? Que cristianismo é esse? Que conversão é essa? Sabe, de chegar e dizer assim: olha, você tem que pegar os jovenzinhos que são mais inocentes para fazer esse tipo de coisa. A pessoa não tem temor, o sacerdote não tem temor de pensar: Deus está aqui. Eu me recuso a falar o que eu pensei, me perdoa, Senhor. Não fazer como aquela vozinha que fala assim, sabe, bate na boca: oh Deus, perdoa, e fala, não adianta nada. Não, Davi diz: põe um guarda na boca para não pecar contra Deus. Aí diz assim ainda: não, agora eu já pensei, agora eu vou falar. Estou te falando de sujeira, irmão, estou falando de coisa errada, de sacerdotes que não se importa mais com a presença do Senhor. Só que aí no dia de domingo pega o microfone na mão e ora meia dúzia de palavras em línguas, e acha que o Espírito testifica no coração de quem ainda não está morto no meio da congregação. Não testifica. Não testifica. Sabe, você sair de reuniões manipuladas, promovidas a sangue de muitos irmãos, a dinheiro de muitos irmãos, terminar o culto e falar: nossa, o culto foi uma bênção, né? E você ali vivo: não foi não, não senti que foi bênção não. Irmão, porque os sacerdotes não se importam mais com a presença do Senhor, secularizou. Você consegue imaginar Jesus no meio disso? É isso que você tem que pensar. Isso que eu estou fazendo, misturado com isso, consigo ver Jesus aqui fazendo a mesma coisa? Todos queremos Jesus na hora do culto: vem Senhor, vem Espírito Santo. E na baladinha gospel, será que Ele vem também? Nós precisamos, irmão, refletir sobre isso, porque se não houver confrontos, nós não sabemos para onde estamos indo. Mas eu te falo, estamos indo para a perdição. O Evangelho, irmão, ele é radical. O Evangelho está dizendo o seguinte: olha, os inimigos do homem serão os da própria casa. O Evangelho é radical. Sai da tua terra, sai do meio da sua parentela. É radical. É radical. Se você amar a esposa, pai, filho, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Será que não é essa lágrima que você tem que chorar e falar: Deus, me perdoa, Pai, me perdoa, porque eu amo meu filho mais do que o Senhor. Quantas vezes eu já vi mães saindo da presença de Deus para ir viver uma aventura gospel com os filhos. Não, ele está indo lá, né? Então eu vou com ele para dar uma força, e não acabar em nada, porque você não é Cristo, você não é o Salvador da pátria. Talvez esse filho só manifestou a vontade de ir para uma congregação porque você de pé diante de Deus buscava isso, e agora você vai fazer o pacto errado.
Irmão, não dá para sustentar gente superficial, desculpa, não dá. Não dá, irmão, para carregar nas costas pessoas que têm medo de ir para o fundo, porque na medida que eu vou avançando, elas começarão a se debater, e aí elas vão me afogarem. Está entendendo, sim ou não? Elas vão me afogar, então eu preciso me desprender delas, porque eu preciso mergulhar mais profundo. Irmão, se desprenda do seu marido, da sua esposa, do seu filho, seu pai, sua mãe. Desprenda. Se eles têm medo de nadar, se eles têm medo de ir para o fundo, quem está perdendo é eles. Pedro, irmão, quando decidiu sair do barco e andar nas águas, ele se desprendeu dos outros 11. Ninguém falou com ele, nós vamos também. Eu imagino ele indo, sabe aquela briga de colégio? Que você acha que seus amigos estão tudo junto com você, quando você olha para trás, foram tudo embora, só ficou você. Eu imagino Pedro quando olha e fala isso, vocês não vão não? Como se fosse a coisa mais certa a se fazer na vida. Para Pedro era, para os demais não. Você é doido? Eu não vou pôr o pé aí não. Irmão, nós precisamos acordar, entender que o que Deus está chamando para nós é profundidade. Amém, gente? É profundidade. As pessoas só vão ver depois nossos cabelos molhados e vai dizer, por que esse cabelo está molhado? Porque eu mergulhei fundo hoje. Mas esse evangelho, irmão, que você vem para a igreja, chega em casa sequinho, não molhou nem a pontinha do dedo, saiu de lá bravo, voltou pior, agora está bravo com o pastor que demorou o culto. Saiu de lá carrancudo, voltou mais carrancudo. Quer dizer, você não está molhando nem a pontinha do dedo, irmão. Não, nós precisamos mergulhar. Versículo 8: e os que tratam da lei não me conheciam. Deus está dizendo, falam de mim, mas não me conhecem. Os pastores prevaricavam contra mim. Os profetas profetizavam por o quê? Irmão, os profetas de hoje não profetizam por Baal, profetizam por Mamon, que é o Deus do dinheiro. É aí que está. Como que eu vou ser chamado para pregar numa igreja e eu vou confrontar aquele que vai me dar uma oferta no final do culto? Como? Então a gente enche a boca para dizer que não aceita dinheiro do governo, e a gente está se corrompendo dentro da igreja. Você está entendendo, sim ou não? Então vira lei, irmão. Vira lei. O Pedro é líder de uma igreja, me convidou para pregar lá. Aí no final do culto ele vai me dar uma oferta por ter ido lá. Então eu vou chamar o Pedro. Olha, Deus está mandando te dizer, você vai ser uma bênção. E ele ficou, meu Deus, eu vou dobrar a oferta que eu ia dar para ele. Agora se eu falar para ele, olha, Deus está mandando te dizer, amigo, que de hoje você não passa se você não se arrepender. Ele me expulsa de lá e ainda não me dá o dinheiro. Já aconteceu isso com nós, né? A gente foi pregar e nós não ganhamos nem a janta depois. O camarada ficou meses sem falar um oi para mim, por conta da mensagem que eu preguei lá. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus falou comigo, filho, eu vou te levar em muitos lugares, mas você tem que estar pronto para ir lá e pregar uma única vez e nunca mais ser chamado para voltar lá. Então você já imagina qual é a missão que Deus vai me dar nesse dia, né? Eu tenho que estar pronto. Deus, quando levanta Jeremias, fala, olha, o povo vai resistir você, vão fazer cara feia para você, mas não tenha medo, porque se você tiver medo deles e não falar o que eu estou mandando falar, eu vou envergonhar você na frente deles. Irmão, que evangelho, que Deus é esse que te apresentaram, que Deus é amor? Não te apresentaram o Deus que é justiça?
O amor de Deus, ele já foi derramado na segunda chance, na cruz. Dali para cá é juízo, amigo. É saber o que você está fazendo com aquilo que você recebeu. É pesar na balança o que você fez com a segunda chance que você ganhou. Irmão, esse Deus aqui que eu estou mostrando para você hoje, essa geração de hoje não suporta. Essa geração de hoje não quer ouvir. Está entendendo? Ele está dizendo, olha, os profetas não querem saber, os sacerdotes prevaricam, aqueles que põem a lei nem me conhecem, falam no meu nome, mas não me conhecem. Não me conhecem. Profetizam por Baal, hoje profetizam por Mamon. Tudo é dinheiro, irmão. Tudo é dinheiro. A gente precisa abrir os olhos para isso. Versículo 9: portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos. O quê? Deus está dizendo, eu não vou fazer vista grossa não. Um Deus que não poupou os anjos, um Deus que não poupou a geração de Noé, um Deus que não poupou Sodoma e Gomorra. Você acha que Ele vai poupar você porque o pastorzão está falando? Quem é seu advogado, irmão? O pastor? Ah, o pastor falou que podia, ah, ele falou que não podia. Vai consultar o advogado. Amém? Jesus não está liderando uma fábrica de pessoas robotizadas não, irmão. Os mandamentos são particulares e individuais. Vai consultar Ele. Senhor, o Senhor está confortável com esse tipo de vida que eu estou vivendo? Tudo bem para o Senhor fazer assim no que eu estou fazendo? O Senhor não se incomoda, né? Você acha que Ele não está lá, igual os sacerdotes daqui, que não perguntam, onde está o Senhor? Você acha que Ele não está lá onde você vai? Está entendendo? Aí a geração de hoje diz assim, não, mas não estou fazendo nada escondido não, se eu fizesse escondido eu não postava. E o fato de você estar fazendo as claras não quer dizer que não seja pecado. Irmão, muda o seu comportamento, mas se não mudar as escolhas não adianta nada. Muda o nome dos pecados, mas se não mudar a postura diante deles ainda é pecado. Amém? É radicalismo. Nós precisamos viver radicalismo. Nós precisamos acordar para essa realidade. O problema do povo foi secularizar. Deus falou para eles lá, vou colocar vocês lá, mas vocês não andam segundo a cultura daquele povo. Vocês não façam o que eles fizeram, porque é por isso que eu expulsei eles de lá. Mas se vocês ouvirem a minha voz, guardar o meu mandamento, andar nos meus estatutos, nos meus juízos, eu serei todo dia convosco. Aí o povo entrou lá, a Bíblia diz, começou a andar após a vaidade, sabe por quê? Porque agora a terra mana leite e mel. No deserto quem manava o leite, o mel, a água, o pão, a carne era Deus. Você já viu quando você precisa de alguma coisa de Deus, você se santifica mais? É ou não é? Você está precisando de alguma coisa e já fala assim, acho que eu vou fazer um jejum essa semana. E Deus olhando para você e fala, sabe de nada, inocente. Você não compra Deus com o seu jejum, irmão. Você se engana. Você sabe quando você deveria fazer o jejum? Abordaram uma vez a Cristo e falou assim, por que os discípulos de João jejuam e os seus não jejuam? Ele falou, olha, chegará um dia que o noivo não vai estar mais com eles, então eles jejuarão. Mas se o noivo está com eles, por que jejuariam? Você deveria jejuar quando você sente a ausência de Cristo de você. Pastor, eu não estou sentindo, sabe? Parece que, eu não sei, eu sinto que Ele está meio longe. E jejua, irmão. Vai vencer sua carne.
vai subjugar teu corpo, vai dizer para ele: Deus, o Senhor é mais importante do que um prato de comida, o Senhor é mais importante do que um amigo, o Senhor é mais importante que isso, o Senhor é mais importante que o jogo de futebol, o Senhor é mais importante que a minha namorada, mais importante que a minha esposa, mais importante, mais importante, mais importante. Amém? Mas se o noivo está contigo, irmão, para que jejuar? Entra para as bodas. Você imagina ir numa festa de casamento de jejum? Imagina isso. Eu já fui. Estava num propósito e chegou o dia do casamento do irmão. Estou lá na festa, todo mundo banqueteando e eu só salivando. E dentro do estômago o demônio já estava lá dentro, já se manifestando. Irmão, se você entrou para as bodas com o noivo, para que jejuar? Se você está em lua de mel com Cristo, para que jejuar? Não, pastor, porque eu preciso de uma bênção. Que bênção? Bênção é estar casado com a pessoa certa. Bênção é estar casado com Cristo. Amém? Posso falar uma coisa que Deus mandou dizer para você? Você que gosta de revelação, tem uma para te dar. Deus falou para mim com todas as letras, irmão: diga à minha igreja que eu conheço as suas obras, mas falta uma coisa. Quer saber o que falta? Intensidade. Deus está dizendo, mandou dizer para você e para mim: olha, eu conheço as suas obras, mas está faltando intensidade. Está muito na superfície. Olha o significado de intenso. Significado de intenso: que se manifesta. Cadê o Cristo manifestando em você? Manifesta demônio às vezes, mas Cristo está difícil. Intenso é aquele que se manifesta, não é o que se exibe, manifesta, que se faz sentir com força. Uma coisa, irmão, eu passar de encontro a uma pessoa e sem querer resvalar nela. Outra coisa é eu partir para cima dela empurrando ela. Isso é intensidade. O Cristo que você carrega dentro de você tem que ser sentido nas pessoas com força. O cara é de Deus, é chato pra caramba, mas é de Deus, viu? É radical, mas é de Deus. Amém, gente? E quando eu digo radical, não é não assistir a novela das 8, não, viu? Isso aí é pros fracos. Tem um monte de crente, irmão, que acha que isso aí é ser de Deus. Não é isso aí, não. Essa é a exigência que a religião faz. A que Deus te faz é o seguinte: Abraão, pega o teu filho Isaque, quem tu amas, oferece ele para mim, holocausto. E aí, novela? O que é novela perto disso? Significado de intensidade, que se faz sentir com força, com vigor e com abundância. Você sabe a descrição que eu penso de abundância? De um tsunami. Aquela abundância de água. Tenta conter. Irmão, toda vez que há um alerta de tsunami, há uma preparação governamental para evacuar, jamais para resistir. Para deixar o local, jamais para oferecer resistência. Não se pode conter. Eu acho que ser abundante é isso. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que a gente tem que ser sempre abundante na obra do Senhor. Que não se pode conter. Que o dinheiro grita para você: como é que você vai para o culto hoje? Eu vou.
Que alguém da família grita para você: hoje você não vai para a igreja, né? Tô indo. Não dá para conter. Irmão, às vezes para fazer coisa errada, ninguém consegue conter a gente. Uma irmã disse para mim: pastor, eu amo o ministério do Senhor, só que, sabe, meus pais não apoiam, ele é de outra igreja e não quer que eu vou lá. Eu falei: irmã, cuidado, porque às vezes quando você fazia as coisas erradas, você não perguntava a opinião dos seus pais. Irmão, tem que ser intenso. O que mais? Que ultrapassa as medidas, que rompe os limites, que vai além. Irmão, se você tem uma relação de intensidade com Deus, você ultrapassa as medidas, você rompe as barreiras, você sai levando tudo no peito. Amém, gente? Até a sua oferta já está dentro do seu limite. Tem que ser ofertante com intensidade, com paixão. Amém? Que mais? Que ultrapassa as medidas, que ultrapassa o grau habitual. Rotina. Doença para qualquer relacionamento é a rotina. Se você tem uma relação intensa com Deus, você está sempre ultrapassando o grau habitual. Outro significado: quente ao estado de se tornar febril. Imagina isso. Você está tão quente na relação com Deus que se torna até febril. Jesus transpirou gotas de sangue. E você não soa nem a camisa na hora de adorar a Deus, irmão. A gente prepara tudo, ar-condicionado, um luxo, um conforto. Para quê? Intensidade. Que mais? Excessivo. Que sobra, mas jamais falta. A Bíblia diz: pesado foste na balança e achei sobrando. Não é problema. Pesado foste na balança e achei em falta. Aí é problema, irmão. Amém? Sobre, irmão. Jamais erre por omissão. Jamais retire seu time de campo. Vai, avança, seja intenso. Paixão. Paixão que não se pode ser freada, que não se pode ser controlada. O que está faltando para a igreja, irmão, é paixão em servir a Deus, sabe? É vir para o culto com paixão, é cantar um louvor com paixão, é adorar a Deus com paixão. Você já viu o tanto de corda de violão que esses meninos quebram aqui? Um músico profissional vai dizer falta técnica, sacerdote vai dizer paixão. Irmão, bate com tanta força que se fosse a cabeça do diabo, seria massacrada. Teve uma semana, o Eduardo quebrou 3 num culto, não foi? 2 num culto, nunca vi isso, eu já vi quebrar 1, 2. Daqui a pouco eu olhei o violão e falava só blom, 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 porque o dia que quebrar as mais grossas, aí o negócio está intenso. Aí trocou, né? Chegou no domingo, esse aqui quebra outra. Falei: seu pai vai matar você. Ele: não dá, pastor, tem hora que você... Intenso, irmão. Eu já estou há 2 horas pregando, você chama isso de excesso, eu chamo isso de intensidade. Domingo passado, a gente terminou o culto, era 9h40 da noite. Eu dispensei quem precisava ir antes e a gente continua aqui. A motivação que eu tinha para fazer um culto daquele era, sabe o quê? R$5 que alguém deu para o Eduardo. E ele entregou aqui. Foi a única oferta que entrou no culto. Se eu estivesse fazendo por essa motivação, eu já terminava o culto ali agora.
E Deus sempre sabe recompensar, irmão. No final do culto, eu abri o olho, tinha um envelope aqui. Cheguei em casa, tinha R$500 dentro. É só R$500, às vezes é a rotina. Para mim, era a aprovação. Para mim, era a aprovação. Intensidade. Nós precisamos adorar a Deus com paixão, irmão. Sabe, cantar um louvor para Deus com paixão, pregar com paixão. Nós precisamos, irmão, ter prazer de vir à igreja, não só necessidade. Não, eu tenho intimidade com Deus é por prazer, não é por necessidade, não. Amém? Eu fui ontem, eu quero ir hoje, eu estou com sede, eu queria ir de novo, e queria mais, e queria mais. Falta paixão, Deus está dizendo. Paixão, irmão. Paulo e Silas à meia-noite, açoitados em praça pública, machucado, à meia-noite, louvando a Deus. Paixão. Bartimeu cego, as pessoas gritando, cala a boca, cego, não atrapalha. Ele clamava cada vez mais. Intensidade. Olha os exemplos. Pedro trancado na prisão e a igreja fazendo contínua oração por Pedro, até que um anjo vai lá e liberta ele da cadeia. Intensidade. É não parar, irmão, é persistir, é continuar, mesmo quando todo na sua carne te desanima, te desmotiva, você ainda está intenso. Amém? Amém, gente? Paulo dizendo, eu estou crucificado com Cristo. Paixão. Ser crucificado com Cristo é não experimentar nada que Cristo não tenha experimentado. Ele está dizendo, eu me crucifiquei com Ele. Jesus Cristo casou? Sim ou não? Paulo casou? A gente estampa isso na camiseta, a gente professa na hora da adoração, mas ser crucificado com Cristo, irmão, é paixão. É todo mundo dizendo que você está fazendo a maior loucura da sua vida, e você convicto que está fazendo a coisa mais certa da sua vida. Quando eu fui aceitar meu chamado, uma família inteira dizendo, você está maluco. Mas eu sabia a voz que tinha falado comigo. As dificuldades, irmão, aconteciam, e eu só ouvia aquele eco no meu ouvido, eu estou maluco, eu devo estar maluco, eu devo estar maluco. Minha vontade sempre foi desistir, não persistir, mas estou aqui ainda, sabe por quê? Intenso, cansado como de Gideão, mas ainda perseguindo. A igreja precisa disso, fazer uma oferta com paixão, com intensidade, não com religiosidade, não com habitualidade. É tudo, irmão. Você tem que manifestar a Deus com paixão. Deus está dizendo, olha, o que está faltando para a minha igreja hoje é paixão. Jesus Cristo orando 1, 2, 3 vezes, intensidade. Pai, livra de mim este cálice. Jesus Cristo na cruz, em silêncio, paixão, aceitando o propósito de Deus para a vida dele, sem contestar. Você está entendendo a palavra de Deus, sim ou não? Irmão, eu não quero que você saia daqui como muitas vezes você sai. Você ouve, se constrange e acaba. Faça alguma coisa. Amém? Intensidade. Imagina sua esposa chegar para você e falar, olha, se você continuar me tratando assim, com essa displicência, eu vou te deixar. Se você é apaixonado, se você ama ela, você vai dizer assim para ela, filha, você não está contente? Você vai dizer? Não vai, irmão. Se não está contente, ó, não vou fazer nada para te segurar aqui. E isso é porque a paixão foi embora. Amém? Deus está dizendo, olha, eu conheço as suas obras, mas o que está faltando é paixão, é intensidade, e se continuar displicente, vou te deixar. Eu vou te deixar. Irmão, ponha lenha nessa fogueira. Amém, gente? Para a gente encerrar, Marcos, capítulo 3. Marcos 3.
versículo 11. Quem achou, diga graças a Deus. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele, clamando e dizendo: Tu és o filho de quem? Quem fazia isso? Vendo a Cristo, se prostravam e diziam: Você é o filho de Deus. A Bíblia diz que João Batista disse assim: olha, eu batizo com água, mas o que vem após mim é mais poderoso que eu, te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem gente aqui que já foi batizado nas águas, já foi batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo não é falar em línguas, isso é dom do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo, irmão, é você não precisar mais do pastor para ouvir a voz dele. É você estar lá vivendo lá e ele está falando: está errado. Não é assim. Muitos já foram batizados, mas e com fogo você já foi? Sabe o que fogo significa? Intensidade, paixão. Ele está dizendo: eu não posso ser mais apaixonado por você do que você por mim. Por quê? Porque eu tenho mais para te dar do que você tem para me dar. Está entendendo, igreja? Nós precisamos ser batizados com fogo. Nós precisamos. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Intensidade, paixão, é o que está faltando para a igreja. Mas a gente pode, como Caleb, todo mundo murmurando, desistindo, e ele falando: não, Deus que nos prometeu vai nos colocar lá. Intensidade, paixão. Amém, gente? Como foi comigo e como tem que ser com você. É ir contra tudo e todos, irmão, por paixão a Deus. É muito fácil saber se você é apaixonado por Ele ou não. É só fazer o comparativo quando você se apaixonou por alguém um dia. Você já reparou o quanto da nossa semana a gente alimenta a carne e o quanto a gente alimenta o espírito? Você vai sair daqui amanhã, daqui a pouco, tarde, já preocupado com as coisas da carne amanhã. Meu Deus, o pastor atrasou hoje, eu chego em casa, meu Deus, eu tenho que fazer janta, não sei o que, não sei o que. Já está vivendo a carnalidade de novo. Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para vir domingo de novo, e achar que 3 horas de culto vai fazer você ser intenso. Não vai. Você sabe o que vai fazer de você intenso? É quando o seu culto, irmão, for a sós com Ele. Se eu pegar você e pôr aqui e falar assim: vem cá, Léo, fazer um favor, vem cá, vou dar um exemplo aqui. Vem cá, eu ponho o Léo aqui, tá aqui, pronto. Falo: vai, Léo, começa o culto aí. Começa o seu culto para Deus. Ele vai falar: mas dá para tocar um louvor? Obrigado, Léo. Quando o seu culto individual for intenso, você vai chegar aqui apaixonado, irmão. Você vai chegar aqui fumegante. Você vai chegar aqui encandecido. Amém? Quando Moisés desceu do monte e o seu rosto brilhava a glória de Deus, ele não estava numa reunião de avivamento, não, numa congregação lotada, numa multidão de pessoas. Ele estava sozinho lá com Deus. Amém? Mas o culto dele foi tão intenso que ele desceu fumegando até as pessoas. Sua face brilhava, sua face resplandecia a glória de Deus. E você resplandece o quê? E você brilha o quê? Nós estamos brilhando o quê, irmão? Nós viemos um culto por semana e achamos que isso vai trazer intensidade. Não vai. Não vai. É lá no seu a sós, é no seu pessoal.
Agora, irmão, a vida pessoal das pessoas que aqui estão me ouvindo com Deus é um lixo, é vergonhosa, sabe? A gente substitui a intimidade por uma vida regrada. Não, pastor, mas não fiz nada de errado. Nossa, até engoli um sapo semana lá no meu trabalho. Mas não é intimidade, é protocolo. Amém? Estou casado com a minha esposa, sou bom marido, faço nada de errado, tudo certinho, sirvo ela, tal. E isso para substituir a nossa intimidade. Já era meu casamento, irmão. Já era. Tem que ter intimidade. Amém? E a vida nossa com Deus, ela é substituída a intimidade por uma vida regrada. Então a gente não faz nada de errado e a gente fala, tá lindo, maravilhoso, porque a terra manda leite e mel, estou na graça, glória a Deus, ela me dá tudo que eu preciso. Eu não dependo de Deus para nada, eu só dependo da graça, e a graça já é realidade. A terra manda leite e mel, e Deus está dizendo, você está contaminando a minha graça, você está contaminando a minha cruz, você não está fazendo valer a morte do meu filho. Amém? Então de vez em quando o céu se fecha para você, irmão, a graça vai embora. Aí Deus, acontece umas coisas na nossa vida, e aí a gente vem quebradinho para Deus, quebradinho. Isso é o que a religião prega, tentando descrever as coisas ruins que acontecem com a gente. Deus não vai obrigar você a servi-lo. Deus só quer que você o ame como Ele ama você, que você se apaixone por Ele como Ele é apaixonado por você, que Ele para tudo, irmão, para ouvir você, então que você venha parar tudo para ouvir a Ele. É só isso que Deus quer. Diga glória a Deus. Amém? Curva a sua cabeça, por gentileza.